A pedagogia sistêmica são os princípios das constelações familiares aplicados aos contextos educacionais. E quando a gente fala aqui em contexto educacional, nós estamos falando de um contexto de educação formal e também de uma educação informal. Aquela que a gente aprende na escola é aquela que a gente aprende em casa, nas nossas relações pais e filhos, e em todas as outras relações que envolvam esse movimento educativo. Então, a gente pode dizer que pedagogia sistêmica ela é uma postura que pode ser aplicada em qualquer contexto da vida. Jean, pedagogia sistêmica é metodologia, é método? Como que é isso? Não, ela não é método, não é metodologia, é uma postura de vida. E como postura, ela nasce de dentro para fora. Como postura, ela pode ser aplicada e desenvolvida em qualquer contexto, independente se a escola adota essa linha ou não, né? E se eu, professor, nessa escola desenvolvi essa postura, isso faz parte de quem eu sou, ou seja, onde eu estiver, eu vou aplicar, eu vou, na minha forma de ser professor, de ser educador, eu vou estar adotando essa pedagogia sistêmica. O próprio nome fala sistêmica, ou seja, nós partimos do pressuposto da abordagem sistêmica, dessa compreensão de que todos estamos interrelacionados, de que não há elementos isolados. Então a pedagogia sistêmica entende esse olhar amplo que envolve tudo, que envolve todos e que traz todos para o centro de discussão aqui. Quando nós falamos nesses princípios das constelações familiares, a gente está falando daquilo que está lá na estrutura da própria constelação, ou seja, no DNA o DNA das constelações está também presente aqui no DNA da pedagogia sistêmica. A grande diferença é que esses princípios aplicados num contexto educativo, eles não têm nenhuma pretensão terapêutica. Ao contrário da constelação, que pode sim ser um movimento terapêutico. Então, aqui na escola não se trata de fazer constelação, não se trata de querer resolver os problemas familiares dos alunos, não. É um olhar diferenciado que essa postura nos proporciona, nos ensina. Jane, como assim? Não entendi esse olhar diferenciado. Calma que nesse vídeo a gente vai falar sobre isso e eu tenho certeza que vai ficar muito mais claro para você, tá? Falar então da pedagogia sistêmica como um movimento dentro da educação é falar da própria história da educação. Se nós olharmos para a história da educação, nós vamos encontrar e perceber ao longo de séculos, de décadas aí, elementos dentro de diversos autores que já apontam para aquilo que hoje está presente na estrutura da pedagogia sistêmica. Então, pensamentos que levam em consideração o contexto familiar, que levam em consideração as lealdades, que levam em consideração esse olhar amoroso, e diversos autores a gente vai encontrar aí, trazem essa percepção, trazem esse olhar e essas contribuições. Pedagogia sistêmica sistematiza, traz para dentro desse contexto, além dos princípios das constelações, esse campo educacional que se soma aqui também. Então, olhar agora a partir desse lugar é o que proporciona uma amplitude que abrange agora situações que talvez antes a gente não percebesse ou não compreendesse ou não tivesse noção do significado que estariam por trás de tudo isso. Quando nós falamos da origem da pedagogia sistêmica, da história da pedagogia sistêmica, é impossível falar sobre isso sem olhar para a própria história das constelações, uma vez que são esses princípios aplicados aqui, né? Então, é necessário que a gente se volte lá para a origem. E o Bert Hellinger, né, o criador das constelações, ele tem uma trajetória muito interessante, muito bonita.
né? Ele vive ali entre as duas grandes guerras, participa, né? É convocado a participar dessas guerras, de uma dessas guerras, e então ele vivencia essa dor, esse movimento histórico profundo e conhece isso a fundo. Então ali, né, inclusive no livro dele, no último livro dele, né, Minha História, Minha Vida, ele conta um episódio onde ele diz que ali ele começa a utilizar essa percepção que mais tarde estaria muito presente nas constelações, que é quando ele foge, né, ele está ali dentro de um trem, não consegue ver, perceber o que está fora, então ele precisa sentir quando é o momento certo de sair, sem que eu seja pego. Então preciso olhar, perceber esse movimento, esses soldados, como que está esse contexto externo aqui. E ele então ele usa muito essa percepção. Ou seja, ali já começa esse treino das percepções que mais tarde o tornariam tão grande dentro das constelações familiares, né? E o Bert, ele vai para o seminário muito cedo ainda, né? Um seminário católico, e ali dentro ele fica por muitos anos da sua vida e se torna padre, missionário, vai para a África, fica um tempo lá, e na África ele atua junto aos povos Zulus. Ali ele atua numa escola, se torna diretor de uma grande escola, ou seja, tem um contato profundo com a educação e com os contextos educacionais. E ainda na África, antes de sair da vida religiosa, o Bert começa a entrar em contato com várias vertentes dentro da psicologia, de estudos do comportamento humano, né? Então ali ele descobre os trabalhos em grupo, a terapia de grupo, a terapia primal, e ele vai se envolvendo, ele vai se lançando com esse olhar diferenciado e com muita sede nesses contextos do desenvolvimento humano, da formação humana. Depois que ele sai da vida religiosa, então ele se aprofunda gigantemente dentro desses contextos. Ali a gente vai encontrar então nos estudos do Bert, na formação do Bert, os estudos da análise transacional, da terapia primal, as terapias de grupo, as terapias familiares, a programação neurolinguística, a Gestalt, a psicanálise, ou seja, ele vai por diversas vertentes dentro dessas áreas, estudando e se aprofundando cada vez mais. Antes, é bom lembrar, o Bert tem a formação em filosofia e também em teologia, né, e pedagogia. Antes de mais nada, ele é um grande pedagogo, né? Então, isso tudo vai se somando, isso tudo vai se consolidando na sua postura de vida e na sua prática. Quando o Bert desenvolve o seu método de trabalho, as constelações, a gente vai encontrar tudo isso por base. A gente vai encontrar ali elementos da fenomenologia, né? Quando ele diz que a abordagem dele é fenomenológica, ou seja, ela olha para o fenômeno que surge, para aquilo que está aí. A gente vai encontrar elementos da análise transacional, quando o Bert olha para a pessoa, para o que é, para o que existe dentro dessa relação, eu e você, quem sou eu, quem é você, né? E traz o outro para o presente, para o seu adulto, ou seja, tem todos esses elementos ali da análise transacional, da programação neurolinguística, o conceito de campo que parte da própria Gestalt, enfim. O Bert, o grupo, né, a contribuição do grupo, a constelação, ela é um trabalho primeiramente, essencialmente de grupo, só mais tarde isso se desenvolve num âmbito mais individual, né? Ou seja, falar das constelações é falar de todas essas áreas das ciências, é ter essa compreensão de que é isso que dá suporte para todo esse conhecimento. Falar da pedagogia sistêmica agora, a partir da educação, significa também estar nesse lugar de fala a partir da ciência. Ou seja, a gente fala a partir da filosofia, a partir da psicologia, a partir da biologia, o conceito de sistemas parte aí, né, da biologia, da filosofia, da própria pedagogia, ou seja,
falar sobre pedagogia sistêmica é falar desse processo científico, do desenvolvimento das ciências, do desenvolvimento do conhecimento em si, né? Então, muitas pessoas perguntam, mas não tem nada a ver com religião, talvez pelo fato do Bert ter sido religioso, né? Não tem absolutamente nada a ver com religião. Pedagogia sistêmica, constelação familiar é uma metodologia empírica, ou seja, nasce da experimentação, né? Antes de mais nada, ela é prática, para que depois a gente tenha um arcabouço teórico que a defina, que ilumine essa prática, né? E o Bert está na espinha dorsal ali das constelações, a constatação de que dentro das relações, o que move essas relações é o amor, e o que move esse amor são algumas ordens, essas ordens que ele vai chamar de ordens do amor. Então, a compreensão das ordens do amor também aqui na escola, também no contexto educativo, revoluciona a forma de ver, de pensar e de sentir a educação. Então, quando nós olhamos para um aluno, para uma criança que chega na escola, eu não estou olhando apenas para um aluno, eu estou olhando para esse aluno e a sua história e a sua historicidade. Tantos outros autores antes do Bert já falavam da importância dessa historicidade, de que o conhecimento ele é anterior à escola, mas o Bert dá um passo além ao trazer todas essas relações, né, vivenciadas no contexto familiar desse aluno, dessa criança, presentes aqui agora na escola. E ele não fala apenas das relações dessa criança, mas das relações transgeracionais também. E aqui entram as contribuições hoje da epigenética, da psicogenealogia, da física quântica, que nos levam a compreender que as experiências vividas pelos nossos antepassados, pelos nossos familiares, estão presentes em mim também. Então, talvez eu tenha na minha árvore genealógica esses ancestrais que vieram da Europa, né, que fugiram da guerra, que estavam passando fome e precisavam então encontrar condições melhores e por isso fugiram, né, e foram para outras terras, desbravaram outras terras com muita coragem e com muita ousadia. Ou seja, aí tem uma força muito grande, mas também tem uma escassez, né? A falta, a fome. Imagina atravessar um oceano num navio, e quando a gente fala em atravessar o oceano em um navio, talvez a gente imagine um transatlântico hoje, mas não, a gente está falando de condições extremamente precárias. Eu me lembro quando eu estive em Porto Seguro, há alguns anos atrás, e aí eu visitei um navio, uma réplica de um navio do descobrimento, né, da época do descobrimento, que não eram diferentes dos próximos séculos, séculos XVI, XVII, XVIII, né? E olhar para aquele navio era claustrofóbico, dava uma sensação assim de uma dor e de uma tristeza muito grande, porque é uma grande gaiola, né? E as pessoas vinham ali trancadas ali embaixo, sem as mínimas condições, e isso dias, meses nesse oceano, enfrentando esse mar, enfrentando essas tempestades ali. E eles fizeram isso não porque queriam, né? Mas porque foram obrigados, porque para vencer a fome, para vencer as dificuldades impostas àquela realidade ali. Então essas informações, elas estão presentes ainda aqui na vida do nosso aluno, daquele aluno que está ali na nossa sala de aula e que de repente não está presente, não está disponível para a escola. Então perceber esse olhar que amplia as relações da criança para todo o seu sistema familiar, possibilita que a gente tenha uma compreensão completamente nova das realidades escolares, dos contextos e dos fenômenos presentes aqui na escola hoje. Então, perceber, por exemplo, uma dificuldade
em língua portuguesa pode estar relacionado a essa impossibilidade de retorno à pátria-mãe, né? Talvez os ancestrais desse aluno precisaram deixar as suas terras e aí se viram obrigados a esquecer a sua língua, né? Ou se viram obrigados a aprender essa língua portuguesa contra a sua vontade. Então são inúmeras as dinâmicas que estão por trás dos fenômenos que se apresentam aqui na escola, né? Aqui na sala de aula. E aí a gente poderia ficar falando horas e horas dessas causas e efeitos. Mas é importante ressaltar também que, como nós estamos falando de um olhar sistêmico, uma causa nunca tem apenas um efeito. Um efeito não leva a apenas uma causa. O que marca a história de um aluno não marca a história do outro aluno, que talvez sejam irmãos, vivenciaram os mesmos contextos, mas reagiram a esses contextos de formas diferentes. Então, o olhar sistêmico, ele amplia para o todo, para todas as possibilidades. E por que isso se faz presente aqui na escola, então? Aqui a gente está falando de um amor, de uma lealdade, né, que é aquilo que o Ivan Bosor-Menag contribui dentro da formação do próprio Bert, das constelações, quando ele fala das lealdades e das lealdades invisíveis. Então, muitos dos nossos alunos estão aí leais aos seus pais, leais às suas histórias, leais às dificuldades dessas histórias, num amor que a gente vai chamar de infantil, querendo resolver essas grandes dificuldades dos seus ancestrais. Lógico, essa criança, esse aluno não vai conseguir fazer isso, mas aqui no seu inconsciente, ele sente a responsabilidade de fazer por aqueles que não puderam, de resolver por aqueles que não puderam. E fica então nesse movimento. E por isso ele não está disponível aqui para a escola. Às vezes eu pergunto no curso de formação em pedagogia sistêmica, o que é mais importante para um aluno? Resolver a situação dos pais que estão vivendo um conflito no casamento ou aprender raiz quadrada na escola? O que é mais importante para ele? O que é vida para ele? E lógico, se ele vivencia esse conflito em casa, ele não pode estar presente na escola e aprender raiz quadrada, e aprender ditongo, tritongo, orações coordenadas, ou seja, ele não está disponível para o conhecimento sistematizado aqui, porque existe um outro conteúdo que vem em primeiro lugar e que é muito importante para ele, que ele precisa dar conta de resolver, né? Que é a sua situação familiar. Ou seja, antes da escola vem a família, antes da escola vem esse contexto familiar. E quando a gente fala em contexto familiar, a gente não está falando apenas da família conhecida racionalmente, papai, mamãe, filhinhos, ou meus pais e os meus avós. Nós estamos falando aqui das informações de toda essa família que foram transmitidas de uma forma inconsciente para esse aluno. Então, quando esse aluno chega na escola, ele traz todas essas informações. Imagina uma sala de aula com 20 alunos, nós temos ali 20 sistemas familiares, 21, né, contando também o sistema desse professor. Então, é um universo que está presente nessa sala que está convivendo agora. Então, lógico, os conflitos muitas vezes surgem, eu vejo no outro um pouco da minha história, eu vejo no outro aquilo que é doloroso aqui, que eu não posso aceitar na minha história, mas eu vejo ali na vida do outro, na história do outro. E aí entram alguns elementos que a pedagogia sistêmica traz que nos favorece a compreensão desse todo. Quando nós falamos em pedagogia sistêmica, existe um primeiro objetivo, né, que ela traz consigo, que é olhar para o professor, olhar para o educador. O que significa isso, né? Talvez a gente possa dizer que esse seja o primeiro objetivo da pedagogia sistêmica. Significa olhar para a pessoa do jeito que ela é, para a sua integralidade, trabalhar o educador, trabalhar, né, o seu desenvolvimento pessoal. E nesse processo de se trabalhar o educador, de se trabalhar o seu processo,
nós estamos entregando a ele ferramentas para a compreensão desse todo. Ou seja, ele vai olhar para si, vai acolher a sua história, vai começar a entender essa história, para que agora ele possa ir para a sala de aula, entender seu aluno, compreender a história desse aluno. E isso é impossível de se fazer sem que se olhe para si primeiro, né? Então, o desenvolvimento pessoal do professor, do educador aqui, ele é essencial para que a pedagogia sistêmica dê conta dessa postura, né? Ou seja, para que eu possa olhar para a história do meu aluno e acolher essa história. Se nós não temos esse processo, eu vou olhar para a história do aluno e eu vou julgar essa história. Porque esse aluno é isso, é aquilo, esse pai, a criança está assim porque esse pai está desse jeito, porque esse contexto está todo desestruturado, porque os pais não se importam. Ou seja, eu entro num processo de julgamento e nesse processo de julgamento eu tiro a dignidade do aluno. Nenhum aluno pode aprender com um professor que julga os seus pais, que condena a sua história. Então, no coração dele, ele sente que precisa brigar com esse professor. Ou seja, a aprendizagem não pode acontecer, porque esse aluno não está disponível para aquilo que esse professor ensina, porque esse aluno precisa defender o seu pai, a sua mãe, a sua história desse professor que está atacando, que está condenando. Percebe como que as coisas vão se interconectando, vão se interrelacionando? A pedagogia sistêmica nos possibilita, então, aos poucos, ir desenvolvendo essa postura que acolhe, essa postura que não condena, que não julga, mas que percebe o aluno no seu lugar, na sua história, que percebe a dignidade desse aluno ali, a dignidade desse professor, ou seja, cada um no seu lugar, cada um no seu papel, cada um na sua função. E talvez você diga, Jean, mas os pais esperam demais da escola, né? Hoje eles estão transferindo para a escola muitas das atribuições que são suas. E talvez sim, talvez isso esteja acontecendo. E aí é nesse ponto que a escola precisa estar ciente do seu papel, da sua função, do seu lugar, para que possa assumir de fato esse lugar e dizer então a esses pais, até aqui nós podemos, daqui para lá não, daqui para lá isso não é nosso, isso é de vocês. Então uma escola consciente do seu papel e do seu lugar, ela não julga, ela não condena, ela assume o seu lugar, ela assume o seu papel e fica nisso, e fica nesse movimento. Por ressonância agora, os pais também vão percebendo o seu lugar, também vão percebendo a necessidade de se ocupar esse lugar, e dessa forma a gente começa então a desenvolver uma relação diferente, né? Pautada pelo respeito, pautada pela amorosidade, né? Não mais pelo julgamento, não mais pela exclusão. Então a escola ela precisa se colocar nesse movimento e a pedagogia sistêmica nos ajuda nisso. Aqui a gente está falando de pertencimento, aqui a gente está falando de hierarquia, aqui a gente está falando de equilíbrio, ou seja, nós estamos falando daqueles princípios lá atrás das constelações familiares, aqui no cotidiano. Então quem faz parte, quem pertence e se é excluído, como que isso reverbera? Se sente que não faz parte, que fenômenos serão necessários aqui na escola para mostrar isso, né? E aí nós vamos perceber que muitos dos fenômenos que acontecem aqui estão nos mostrando algo na história do aluno, ou na história do próprio professor, ou na história da escola, né? Talvez uma dificuldade de aprendizagem seja esse aluno dizendo para os seus pais, eu não posso aprender porque vocês não puderam. Então, eu não tenho permissão de aprender, porque se eu aprendo, eu serei maior do que vocês. Ou seja, um aluno movido aqui pelo amor. Talvez a dificuldade que eu tenha com um aluno seja porque a história desse aluno é muito parecida com a minha e existe algo aqui que eu ainda não dei conta de acolher. Então, ao olhar para o aluno, eu vejo esse difícil na minha história e aí eu não dou conta. Então, primeiro esse movimento de olhar para aquilo que esse aluno mostra para mim, professor, educador, na minha história. Por isso esse desenvolvimento pessoal é extremamente importante.
Em outros momentos, talvez os alunos difíceis de uma sala, sabe aquela sala que é a sala difícil da escola? Talvez todos esses alunos estejam apontando aqui aqueles que não puderam fazer parte, aqueles que foram excluídos, aqueles que dentro do processo histórico dessa escola ficaram à margem. Talvez um funcionário que foi demitido de forma injusta, talvez um aluno que foi expulso, uma comunidade que não se viu parte quando essa escola foi implantada nessa região. E aí existem movimentos, existem posturas que nós podemos fazer para que esse equilíbrio seja restaurado, esse pertencimento seja considerado e as relações então possam fluir de outras formas. Falar da pedagogia sistêmica é falar dessa amorosidade presente aqui na educação, então. Aí isso não é método novo, ou seja, qualquer escola, qualquer professor, qualquer contexto pode desenvolver essa postura, pode aplicar essa postura. Eu aplico na instituição onde eu sou diretor essa postura há mais de 5 anos e os resultados são tão grandiosos e tão rápidos. Então, às vezes, uma situação que nós levaríamos meses para chegar a uma solução, com uma intervenção a partir da pedagogia sistêmica, a gente resolve isso em dias, em uma semana. Ou seja, o ambiente fica mais leve, fica mais tranquilo, fica mais saudável. E a vida, então, ela flui como é, né? Exatamente como é. Porque tudo está certo do jeito que está, como diz o Bert Hellinger, né? Como que surge, então, já a pedagogia sistêmica? Porque, assim, se falou do Bert, das constelações, mas como que é isso, né? Bom, a pedagogia sistêmica, ela nasce na prática primeiro. Marianne Frank é a primeira professora a implantar, a aplicar esse conhecimento sistêmico aqui na escola. Ela é uma professora alemã, né, que teve contato com o Bert ali, né, com o trabalho do Bert, experimentou com a sua vida o quanto isso foi positivo, e aí num contexto de grandes dificuldades pelas quais ela passava, ela começa a introduzir o olhar sistêmico, esses princípios das constelações aqui no dia a dia dela. E ela vai percebendo os resultados disso, ela vai percebendo como que brilha o olhar desses alunos, quando ela fala da família, quando ela conecta esses alunos a essas forças familiares. Então ali existe essa grande certeza, o caminho é por aí, ok, é isso mesmo. E aí ela vai cada dia mais expandindo, trazendo esses movimentos aqui para a sala de aula. Ou seja, a pedagogia sistêmica, ela nasce da prática, de uma prática experimentada. E só depois, então, a gente pensa, a gente esquematiza isso. A Marianne, ela dá a sua grande contribuição também quando ela faz os registros de todas essas primeiras experiências no seu livro. Ela tem um livro traduzido aqui no Brasil que se chama Você é um de Nós, editado aqui pela editora Atma, e nesse livro ela traz então todas essas experiências, essas primeiras experiências aplicadas no contexto educacional. Depois a gente tem outros nomes, ou seja, a pedagogia sistêmica vai se expandindo. Primeiro aqui da Alemanha, e aí ela sai para a Espanha, para o México, para os países de língua espanhola principalmente, né? E no México a gente tem a grande contribuição da Angélica Olveira e o marido, o Alfonso. Os dois, eles são diretores de uma universidade, o CUDEC, e aí eles conhecem o Bert, convidam o Bert num determinado momento para estar na universidade, e pela primeira vez, isso na década de 90, pela primeira vez o Bert fala exclusivamente com professores, todos os professores do CUDEC presente ali, e aí ele diz naquele momento que o futuro das constelações passa pela educação agora, né? Então a pedagogia sistêmica que começa a se expandir cada vez mais dentro agora de uma universidade, e a Angélica vai trabalhando, vai ajudando nesse processo de desenvolvimento. Hoje o CUDEC, ele é completamente sistêmico, então eles têm cursos desde a educação infantil até os cursos aí de mestrado, de doutorado,
tendo por suporte a pedagogia sistêmica, né? Ou seja, esse olhar sistêmico presente aqui. E com a Angélica também a gente eleva a pedagogia sistêmica a esse caráter de ciência, de disciplina, ou seja, agora a gente vai falar sobre discutir, experimentar, propor, testar. Então, um caminho, a pedagogia sistêmica ela é colocada nesse caminho científico a partir desses movimentos que a própria Angélica traz. Isso sem contar alguns grandes nomes também da Europa, principalmente desses países de língua espanhola. E aí a gente tem a Mercé, a gente tem a Amparo, né? E outros nomes que vão contribuindo, que vão somando para que a pedagogia sistêmica se expanda mundo afora. Aqui no Brasil é recente ainda esse olhar, né? Começa ali na década de 80, principalmente final da década de 90, início dos anos 2000, né? Que começa a ser reconhecida e conhecida cada vez mais. Então hoje a gente tem alguns nomes que são referências no Brasil nessa área, e aí eu posso citar como essas principais referências, né? Olinda Guedes, que tem o primeiro livro publicado sobre pedagogia sistêmica no Brasil, o livro que se chama Você é um de Nós, né? O que traz quem levamos para a escola, Você é um de Nós, é o da Mariane, né? O que traz quem levamos para a escola. Depois da Olinda, a gente tem o meu livro, né? O Introdução à Pedagogia Sistêmica, que também apresenta esse panorama da pedagogia sistêmica enquanto ciência, enquanto construção dentro do pensamento emergente aqui no Brasil, e outros nomes, né? Outras referências mais pontuais em determinadas regiões do nosso país. Mas hoje você percebe essa grande expansão, né? Esse grande conhecimento, esse grande olhar, essa grande postura que se expande cada vez mais com cursos de formação, alguns muito bons, inclusive, né, que vão ganhando destaque no nosso território nacional. Então, falar de pedagogia sistêmica é falar de possibilidades, é falar de amorosidade, de acolhimento, é falar de vida, né? Vida. A biologia está presente lá nas bases da constelação, lá nas bases da pedagogia sistêmica, e não é por acaso. Então, falar desse movimento que se reconstrói, da vida enquanto processo que se reconstrói, é tocar aqui num conceito da biologia, trago lá atrás pelo Maturana, pelo Varela, né? Quando eles nos apresentam esse olhar sistêmico, autopoético, onde se compreende o ser humano como capaz de se inventar e reinventar e se reconstruir a partir da sua própria história. Então é falar de vida, é falar de renovação, é falar de possibilidades. E que bom que você chegou até aqui, que bom que você está aqui no nosso canal, que bom que você começa a tomar contato com esse conhecimento. Jean, quero saber um pouco mais, por onde eu vou, o que você indica? Eu indico a você, no primeiro momento, vasculhar as nossas redes sociais, o nosso Instagram, o nosso Facebook, a nossa página no YouTube, porque aqui a gente tem conteúdos gratuitos, né, disponíveis para você. Eu recomendo a nossa revista, a revista Pedagogia Sistêmica, que você encontra no nosso site www.institutojeanluce.com.br. Essa revista ela traz artigos de pessoas de todo o Brasil, né, de grandes nomes da educação, da pedagogia sistêmica, da psicologia, falando e mostrando a sua experiência, mostrando o seu saber dentro desse contexto da pedagogia sistêmica. Então, eu te convido a ir lá, baixar o nosso material, ele é gratuito, tá? Você vai encontrar todos os números da nossa revista lá no nosso site. Tem o nosso livro que você pode ir aí adquirir pelo site da Amazon, Mercado Livre, ou diretamente com a gente, tá? Entra aí nas nossas redes sociais, você vai encontrar o nosso direct, o nosso WhatsApp, o nosso e-mail, pode pedir por lá também, né? Existe o e-book, o nosso e-book, existem os nossos cursos de formação presencial, online, o e-book gratuito, o e-book pago, ou seja, tem muito material.
Isso eu estou falando da nossa realidade aqui do Instituto Jean Luce, mas existem tantas outras realidades que você pode se lançar também, né? E se aprofundando cada vez mais. Então, que bom que você chegou até aqui e eu te convido agora a dar um próximo passo. Vá para os nossos próximos vídeos e vamos juntos ampliando e compreendendo cada vez mais esse olhar. Quer saber um pouco mais? Quer tirar sua dúvida? Deixe seu comentário aqui. Talvez o seu comentário seja um assunto para o nosso próximo vídeo, para a nossa próxima temática a ser abordada justamente aqui. Então, não fica com a dúvida não. Registra aí, manda ela aí, ou através de qualquer um dos nossos canais também. A sua dúvida é sempre muito bem-vinda. Ela faz parte desse processo de construção do conhecimento. Um grande abraço para você.